né? A vida é sagrada. Depois da encarnação, a teologia nos ensina, nada mais é profano. Tudo está tocado pelo mistério de Deus. E a gente precisa ampliar a nossa mentalidade, minha gente, para que a gente possa pensar assim. Pensar a vida como sagrado. O rio é sagrado, então eu não jogo no lixo no rio. Por quê? Eu identifico na água a sacralidade de Deus. Eu não vou poluir as matas, eu não vou poluir o ar. Por quê? Tudo isso para mim é sagrado. Veja bem que existe uma visão holística, né? Uma visão do todo nisso daqui, que durante um tempo os bobões de plantão achavam que isso era coisa da nova era. Pelo amor de Deus, não. Isso é espiritualidade aperfeiçoada, evoluída. É cristianismo evoluído. Eu ver no rio a presença do Cristo. Eu ver nas matas a presença do Cristo. E preservá-las por quê? Porque eu quero que o Cristo sobreviva. Eu quero que o Cristo prevaleça. Você já parou para prestar atenção que nós negligenciamos muito esta visão? Nós deixamos de falar de Deus a partir de todas as coisas. Durante muito tempo o nosso discurso religioso se limitou a ser um discurso moral. Isso pode, isso não pode. Pelo amor de Deus. O ser humano, para ser feliz, ele precisa muito mais que pode e não pode. Ele precisa de reflexão. Ele precisa de abrir a mente para perceber este Deus que está em tudo. Isso não é panteísmo não, né? Deus da árvore, Deus da água, não, é o mesmo Deus, é o nosso Deus uno e trino, presente em todos os desdobramentos criados, em toda a realidade criada. Falta para nós muitas vezes esta visão do sagrado. Imagina, minha gente, veja no tempo que nós estamos vivendo, falta a visão do sagrado no outro. Muitas vezes a gente não reconhece Deus na pessoa do outro. Nós banalizamos, nós batemos, nós somos violentos, nós matamos. Isso tudo é uma prova de que nós perdemos a referencial da imanência de Deus, desse Deus que está presente naquilo que é humano. Então a violência, o desrespeito, quando alguém, por exemplo, desrespeita a sua humanidade, ele está negligenciando o sagrado que está em você. Quando você desrespeita o outro humano, você está negligenciando o sagrado que está nele. É pecado isso, né? Quando eu atento contra as realidades sagradas. Há um judeu que a gente estudou muito na filosofia, ele diz de maneira muito bonita o sentido de alteridade, né? O outro é tão outro que eu não posso acessá-lo. O outro é totalmente o outro. Isso parece bobagem, né? Linguagem filosófica. Eu não tenho como esvaziar o significado do outro, por isso ele é sagrado. Sagrado é aquilo que não pode ser esvaziado, é aquilo que sempre tem algo a nos ensinar. Por que a Bíblia é sagrada? Ela foi escrita por mãos humanas. A inspiração é divina, mas são mãos humanas que escreveram a Sagrada Escritura. Só que aí entra o conceito de sagrado. Por que ela continua sagrada? Por que ela é sagrada? Porque ela não coube no tempo. Ela continua nos dizendo até hoje. Deus continua passando por meio daquelas letras. Deus continua acontecendo por meio daquelas palavras. E isso é bonito. É o sagrado sendo estendido no tempo. Assim como nós estendemos uma toalha branca sobre uma mesa para receber as pessoas que nós amamos. Para preparar um jantar para alguém que a gente ama. É sagrado o que nós vamos viver. Então nós colocamos a melhor louça, nós colocamos o melhor talher, nós fazemos uma comida saborosa. Pode ser simples. Não importa, o banquete ele será agradável, não é com a qualidade da comida que será servida não. Mas é a qualidade do amor que nós sentimos uns pelos outros. Isso é sagrado. Então se você for pensar, a espiritualidade que nos ajuda a viver verdadeiramente todos os desdobramentos dos compromissos que nascem da experiência religiosa, ela justamente nos coloca essa espiritualidade nos coloca numa percepção de que tudo nessa vida é santo e que eu só preciso reconhecer essa santidade e viver com todo respeito diante de tudo aquilo que está criado. Quem sabe se a gente conseguir isso, a gente vai resolver boa parte dos problemas que tem no mundo, que nascem justamente no desrespeito dessa condição de santo que está por aí e que a gente banaliza com muita facilidade. A espiritualidade já é uma forma, digamos que seria um formato do nosso jeito de viver a fé.
Digamos que a espiritualidade, ela vai estar de acordo com o seu jeito de ser. Por isso que nós temos diversas espiritualidades dentro da igreja. Nós temos uma só fé. Isso é bonito, não é? Nós cremos nas mesmas verdades. Então, aqui está o dom. A fé é um dom. A espiritualidade é um desdobramento a mais deste dom. É uma maneira como eu descubro, a partir das minhas particularidades, a partir da história que eu tive, do meu temperamento. A partir do meu jeito de ser, eu descubro uma espiritualidade que me ajuda a viver a fé. Então, todos nós temos uma fé em comum. Acreditamos nas mesmas verdades, digamos assim. Ou se não acreditamos nas mesmas verdades, nós temos muitos aspectos em comum. Isto é um dom que nós recebemos de Deus. E é interessante, minha gente, porque a fé na experiência do dom nos coloca, então, numa perspectiva de muita comunhão, não é verdade? Se todos nós recebemos de Deus o dom de nele acreditar, nós estamos todos em comunhão. Nós vivemos esta comunhão. E quanto mais a gente mergulha no mistério dessa fé, da crença neste Deus, maior é a comunhão que o mundo vai estabelecendo. Inclusive, isso é até um parâmetro interessante para a gente analisar como anda a fé em Deus no mundo. Quando você descobre que crer em Deus é você, de alguma forma, estar conectada com todo o universo, com toda a humanidade que também crê. Claro, aí você abre espaço para os não crentes, para os ateus, para os céticos. Mas é quase que impossível falar de ateísmo no mundo de hoje, porque até mesmo os ateus acreditam em tantas coisas. A experiência da fé, ela não passa somente na experiência de crer em Deus. Ter fé, você também ter fé no outro, né? Olha, eu marco um compromisso com você e eu vou ao compromisso. Eu estou agindo a partir de uma fé. Eu tenho fé que você estará lá para o nosso encontro. Então, fé todo mundo tem. Pode ser que não tenha em Deus, nesta realidade transcendente, que está acima de tudo, que é criador de todas as realidades. Já a espiritualidade, essa pode ser muito diferente. Então nós temos, por exemplo, a espiritualidade da renovação carismática. Nós temos a espiritualidade que prevaleceu na teologia da libertação. Nós temos a espiritualidade carmelita, nós temos a espiritualidade franciscana, nós temos a espiritualidade deoniana. São formas que as pessoas vão descobrindo, são carismas diferenciados, né, que vão sendo colocados como opções para que nós possamos viver e experimentar a nossa fé. E é bonito isso porque nós não precisamos ser iguais. Eu me recordo, minha gente, que há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás mais ou menos, eu descobri um grande amigo, que até hoje ainda é um grande amigo meu, e ele é um artista, com um poder de arte muito grande dentro do coração dele. E eu me recordo que eu o via sempre aqui nos encontros da Renovação Carismática, aqui na Canção Nova, e eu percebia que ele não se envolvia, ele não conseguia viver aquilo que nós estávamos vivendo. Até um dia ele me confessou isso, ele falou assim: eu me sinto tão inferior a vocês. Aí eu perguntei por quê. Ele disse: porque eu não consigo sentir a mesma fé que vocês sentem. Eu não consigo acreditar do mesmo jeito que vocês acreditam. Eu me sinto muito frio. Quando eu estou vendo vocês rezando, eu jogo por terra o meu jeito de rezar. Eu acho que o meu jeito de rezar, eu quase que não acredito em nada, perto da maneira como vocês manifestam. Ali estava um conflito estabelecido a partir dessa diferenciação. Ele tem fé em Deus, mas ele não se identificava com a espiritualidade da renovação carismática. E foi então que eu disse para ele: não tenha medo de dizer que você não se identifica com a renovação carismática. Ninguém vai te desprezar por causa disso, né? Você não é menor ou maior porque manifesta a sua fé de forma diferente. Você é apenas diferente. Eu gosto dessa frase. Não sou melhor nem pior, sou diferente. Agora, a responsabilidade está em buscar uma espiritualidade que me sustente. Eu preciso ter uma espiritualidade que me sustente. Eu confesso para vocês, minha gente, que a minha espiritualidade, ela não é muito formal. Eu não me identifico muito com essa ritualidade formalizada que nós temos dentro da religião, não.
Confesso para vocês que a minha espiritualidade ela é muito diluída no cotidiano. Eu não preciso estar dentro da igreja para fazer uma experiência de Deus. Eu não preciso estar num grupo de oração para fazer a experiência de Deus. Isso eu aprendi desde criança, não sei, alguém me ensinou isso. Faz parte do meu jeito de ser gente. A minha sensibilidade religiosa ela é muito aguçada, então o tempo todo eu estou sorvendo Deus. O tempo todo eu estou experimentando Deus. Talvez seja por isso que eu gosto tanto de literatura. Porque desde criança eu descobria na experiência da beleza literária, um recurso para elevar a minha alma. É aquilo que a gente falava no domingo aqui. A ascensão de Jesus. Aquilo que me leva para cima, aquilo que me eleva. Me retira do fosso, me retira da condição adâmica e me faz chegar perto do Cristo. Todos nós temos caminhos diferentes. E não é nenhum problema. Eu não tenho problema em identificar no profano o motivo sagrado. A minha sensibilidade me leva a isso. E como eu, tem muitas pessoas que se identificam com essa espiritualidade. Eu não sou melhor que ninguém, eu sou diferente. E assumir essa identidade é muito importante para que a gente não fique se julgando. Porque o julgamento dentro do processo da fé é muito doloroso para quem sofre. Porque olha para o outro, vê que ele está acreditando, né? Tá manifestando de maneira bonita a sua fé dentro daquele contexto de espiritualidade. Aí fala, mas eu não creio daquele jeito. Aí fica na tentação de pensar que ele não crê. Não é. Só porque a espiritualidade manifesta de um jeito diferente. E a igreja é muito rica nesse aspecto. Ela oferece um vasto campo de espiritualidades para que todos nós que professamos a mesma fé possamos ser diferentes e possamos encontrar o nosso lugar. Existe um lugar para todo mundo dentro da igreja, né? Engraçado porque eu tenho tido a oportunidade de estar em tantos lugares diferentes que não são convencionais ao cristianismo, né? E lá eu encontro tanta gente assim que quase que diz que é ateu, mas não acredito no ateísmo deles, não. Porque são tão sensíveis às coisas bonitas da vida, são tão sensíveis à bondade, são pessoas de bem, são pessoas que trabalham pela bondade no mundo. Então, Deus já está presente ali, mesmo que Ele não esteja da mesma forma como está aqui, formalizado, institucionalizado, né, a partir de uma religião que nós praticamos. E o bonito é a gente descobrir isso. Deus vaza em todo lugar, não é? Ninguém segura. Que pretensão seria a minha dizer que só o que eu faço é sagrado, porque eu sou padre? Não. O sagrado está em todo canto. Às vezes a gente fica tão preocupados com o futuro, né? A gente nem sabe se a gente vai ter. Ou então a gente passa boa parte do nosso tempo faturando o passado, pegando as faturas do passado, olhando se valeu a pena, se não. E nos falta muitas vezes a sensibilidade de observar a vida que está ao nosso redor nesse momento. Essa vida que não para, que a gente precisa administrar o tempo todo com muita sabedoria. A vida que não para e a vida que é rara. Você sabe que em Jesus, quando você mergulha no contexto dos evangelhos, você vê o tempo todo alertando as pessoas para a preciosidade do momento presente. Jesus sabia valorizar o momento presente. Era uma maneira que Jesus tinha de identificar e de ensinar que Ele é de quem está ao redor dele. O pai, o irmão, a mãe, é de quem está próximo, é de quem estabelece aquele momento com Ele. Ele apenas está ensinando que, a partir do momento que nós estamos juntos, vivendo em torno de um ideal comum, a vida nos fraterniza. Essa vida que é rara, essa vida que não para. A qualidade da vida expressa ali, naquela oportunidade que a gente tem de valorizar, de descobrir a raridade do momento que nos pertence. Eu vou te contar uma coisa, hoje é impressionante como nós encontramos pessoas que estão destruindo as suas vidas
porque não aprenderam a paciência. A pressa nos mata. Você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você sofre na sua carne as consequências da sua ansiedade. A ansiedade te adoece. A falta de paciência prejudica o seu relacionamento com os outros. Nós estamos agitados demais. Nós estamos vivendo para fora demais. Nós temos compromisso demais, quietude de menos. Tudo hoje nos convida a ir com muita pressa. O mundo hoje é apressado. E se a gente não cuida, a gente entra nesse ritmo acelerado que nos impede muitas vezes de perceber a própria vida. Muitas vezes nós não apreciamos a viagem, ou porque estamos ocupados com tantas coisas, porque até queremos dormir um pouco, não é nenhum problema. E é interessante porque às vezes, quando nós pegamos a estrada, a nossa ansiedade é chegar. Por isso que às vezes a gente acelera tanto, a gente anda até acima da velocidade permitida, colocando em risco a nossa vida, em risco a vida do outro. Porque nos falta a percepção de que na viagem o importante é o ir. A graça não está no destino final, mas está em cada passo, em cada etapa desse deslocamento que nos leva até aquele lugar. Para isso a gente precisa ter paciência. Talvez seja a virtude mais necessária para os dias de hoje, a gente ter paciência. Paciência com o processo da vida, paciência com os outros que estão ao nosso redor. Porque só na paciência é que a gente descobre que a vida é rara. Que a vida é rara, que ela precisa ser apreciada, ser saboreada, que essa vida merece ser vivida em cada momento, em cada etapa, com muita intensidade. E às vezes nós vamos ficando cansados, né? Nós vamos perdendo a capacidade de ter essa paciência. Pode observar, quando nós estamos estressados demais, a primeira coisa que a gente perde é a paciência. A gente tem dificuldade de lidar com o tempo, a gente tem dificuldade de lidar com as esperas, com as demoras, a gente quer tudo para ontem. A gente coloca a nossa alma num ritmo tão acelerado e que é tão contrário a ela. Qual é o espaço que você cria para que Deus tenha condições de moldar a sua alma de acordo com a sua vontade, com o desejo que Ele tem? Qual é o espaço que você oferece a Deus para que o seu florescimento espiritual aconteça? Para que você não se desgaste demais nessa vida que não para, nessa vida que é tão rara e que muitas vezes você não percebe por causa do modo de vida que você escolheu viver. A graça de Deus nos sustenta, mas nós também precisamos buscar a quietude para que esta graça alcance o nosso coração e nos restitua com a nossa paciência. Pode ser 5, 10 minutos. Silêncio, oração, respiração profunda. O exercício da respiração profunda é excelente para quem quer descansar, para quem quer dormir bem. Uma boa leitura, uma música que vai lhe fazer bem. Não vá para a cama sem lhe oferecer este oásis que vai lhe dar condições de trabalhar essa paciência dentro do seu coração. Aí você vai para as necessidades da alma. Oh meu Deus, como são diferentes as necessidades da alma. A alma precisa de oração, a alma precisa de silêncio. Eu gosto de dizer que quando o corpo fica calado, até que a alma comece a sentir os benefícios do corpo estar quieto e calado, vai um tempo, não é imediato. A alma fica reboliça dentro do corpo porque a gente está sempre apressado. Nós estamos dando ao corpo um ritmo alucinante constantemente. Então a alma tem dificuldade de descansar. E a oração, a verdadeira oração, é aquela que, calado o corpo, a alma também começa a se calar. E aí ela começa a ficar propensa a Deus. Ela começa a ter a possibilidade de ter um encontro com Deus. Por quê? Ao disciplinar o corpo numa quietude e num silêncio, a alma começa a entrar nesse contexto de silêncio, de quietude,
que é onde a gente vai ter a oportunidade de ouvir Deus falar com a gente. Minha gente, nós precisamos prestar muita atenção no ritmo que nós estamos dando à nossa alma. Muitas vezes nós estamos fazendo a nossa alma viver num ritmo que sufoca, que mata aos poucos. E quem é que impõe esse ritmo à alma? O corpo. Porque nós não podemos separar as duas realidades. Mas você não pode esquecer que elas têm necessidades diferentes. São duas realidades que necessitam de coisas diferentes. A alma precisa de música. Quantas vezes você chegou cansado em casa, tomou um banho, deitou na sua cama, colocou uma música que te relaxava e você sentiu que a sua alma agradeceu aquele carinho que você fez a ela? Isso é oração também. Ainda bem que nós temos aqui, as músicas que nos fazem rezar. Ou gosto de dizer, as músicas que rezam por nós. São canções naturalmente religiosas que vão fazendo com que a nossa alma desfrute dessa tranquilidade. A arte ensina a nossa alma a ser paciente. A oração ensina a nossa alma a ser paciente. Mas o primeiro objetivo que a gente tem quando escreve um livro, quando compõe uma música, quando a gente grava um CD, é proporcionar àqueles que nos acompanham, que acreditam no nosso trabalho, proporcionar um aprendizado da paciência nessa alma. Então a gente tem uma leitura que nos tranquiliza, que nos ensina valores, que mexe na nossa cabeça, que mexe no nosso jeito de pensar. Aí você vai percebendo este movimento natural de Deus, trazendo essa paciência que é tão fundamental para que a gente tenha equilíbrio para enfrentar as pressas da vida. O corpo precisa de atividade física, precisa de alimento, precisa de descanso, precisa de conhecimento. Se você cuida bem da saúde do seu corpo, você vai observar a necessidade de vez em quando fazer um check-up, fazer um exame de sangue, examinar tudo aquilo que é o funcionamento do seu corpo, porque você quer viver, você quer ter saúde. Então, para ter saúde, é preciso administrar as necessidades do corpo. Então, o corpo tem necessidades que, se a gente não observa, ele entra num processo de falência logo. Aí aquela vida bonita que você poderia desfrutar, você não desfruta, porque você foi negligente com as necessidades do seu corpo. Você sabe que eu, na minha vida, como eu sou uma pessoa que tenho uma vida muito pública, eu estou o tempo todo encontrando muita gente, eu trabalho muito, eu tenho muitos eventos, eu viajo toda hora, eu encontro muita gente. Eu assumi uma regra para mim. Quando eu chego na minha casa, ali é o meu claustro. Às vezes eu não aceito convite nem para atravessar a rua para almoçar na casa da minha vizinha. Porque eu sei que a minha alma precisa dessa quietude. Eu preciso do meu silêncio. E eu só saio quando eu realmente tenho de sair. Porque eu descobri que para eu dar conta de viver essa vida muito pública, eu preciso ter bastidores. Eu preciso ter o meu espaço de vida consagrada ao silêncio, à quietude, à oração. Porque nessa correria nem sempre eu consigo. Mas você já imaginou se eu chegasse na minha casa e impusesse a mim uma rotina de vida social que me retirasse para jantar, para isso, para aquilo, para uma festa? Não aguentaria a vida que eu tenho. E como eu privilegio a minha vida de missão, porque eu sou um missionário, eu escolhi ser missionário. Ninguém me obrigou a ter essa vida. Às vezes eu tenho tanta gente para atender, tanta gente querendo conversar comigo, que quando eu subo no palco, me restam 2, 3 minutos ali só para me concentrar, para entrar ali no palco e dar tudo de mim. Mas quando eu chego em casa, eu preciso me dar o direito de viver esses bastidores, de viver esse silêncio, essa quietude, de desligar um pouco o meu telefone, de esquecer que ele existe, de estar um pouco mais diante de Deus, para que Ele me preencha, para que depois, quando eu voltar para a estrada, eu continue tendo o que oferecer ao outro. Olha aqui, você tem uma vida diferente da minha, mas não se engane, você também tem a mesma necessidade que eu tenho de ter bastidores.
Sua vida te exige. Você tem uma vida social que te joga para fora o tempo todo. Você trabalha muito, você encontra muita gente. E qual é o espaço que você cria para criar dentro do seu coração este espaço de paciência que só Deus pode nos dar? Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. É disso que eu estou falando. Quando nós oferecemos a Deus o nosso serviço e esquecemos de oferecer a Ele o coração, que é a metáfora de todos os meus bastidores, Deus não poderá restituir aquilo que eu ofereço ao outro através do meu trabalho. E em pouco tempo eu estarei oferecendo a mim. E oferecer a mim, somente a mim, vai me desgastar demais. Eu vou ficar cansado, eu vou perder a paciência, eu vou ficar estressado, eu vou ficar bruto com as pessoas e eu vou esquecer a delicadeza